Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou demonstrar para vocês aí como extrair de um corpo de um e-mail um determinado valor, né? Uma das dúvidas aí de nossos colegas aí das comunidades, né? Que ele precisa extrair um determinado valor de um e-mail e eu vou demonstrar para vocês hoje como que ele pode extrair esse valor, tá? Que é um e-mail da PagSeguro e ele precisa extrair exatamente o valor aqui, né? Então, tudo isso aqui vem no corpo do e-mail e ele precisa extrair esse valor. Então, primeiramente aqui, a gente vai criar um fluxo no Power Automate para capturar os e-mails que entrarem, né? Então, eu vou criar um novo fluxo aqui. Ele vai ser um fluxo de nuvem automatizado, né? Ou seja, quando entrar um e-mail, ele já vai capturar. Então, eu vou colocar aqui captura e-mail, tá? Bem simplesinho aí. Vocês coloquem o nome que vocês acharem melhor, tá? Outlook Office 365. Isso, quando o e-mail é sinalizado, quando o novo e-mail é recebido. Então, sempre que entrar um novo e-mail, ele vai capturar esse e-mail, tá? Então, vou colocar aqui, ó, na caixa de entrada, algumas opções aqui avançadas, tá? Poderia incluir anexos, tá? Nesse caso eu não vou salvar anexos, então vou deixar como não, tá? A importância, se é qualquer uma, se é importante, baixo, normal, né? E algumas outras coisas aqui também, né? Você poderia fazer um filtro, por exemplo, procurar um determinado assunto, uma cadeia de caracteres, enfim. Tá? Mas eu vou fazer um bem simples aqui. E aí a próxima etapa, quando entra esse e-mail, a gente vai capturar esse e-mail numa lista do SharePoint, tá? Então eu já tenho uma lista do SharePoint aqui que eu criei para teste, eu vou até excluir esses dois itens aqui, tá? Então eu tenho aqui apenas uma coluna que eu vou utilizar, tá? É uma coluna com várias linhas. Bom, ele precisa ser uma coluna com várias linhas, por quê? Porque o HTML do corpo do e-mail é grande, tá? Então se eu vier aqui, ó, em configurações da lista, vocês vão reparar que essa coluna que eu criei aqui, a text HTML, ela é com várias linhas, tá? E outra coisa que nós precisamos nos atentar também é aqui, ó, ele tem que vir como texto sem formatação, tá? Então, no momento da criação dessa coluna, seta ela como várias linhas e texto sem formatação. Legal? Vou voltar aqui para a lista, vou voltar aqui para o fluxo, e aqui no fluxo eu vou capturar isso e levar para dentro do SharePoint. Tá? Então aqui no SharePoint, criar item, vou selecionar aqui a minha lista do SharePoint, né? Então a lista aqui está como extração de texto. E aí aqui ele pede para mim aqui, ó, a coluna title, que é por default das listas, né? E o texto HTML, o TXT HTML, que eu vou salvar o corpo do e-mail. Então repare que aqui a gente tem bastante propriedades, né, que eu poderia salvar. Eu tenho algumas aplicações que trabalham aí com manipulação de e-mail, né, envio de e-mail por dentro do Power Apps. E aí nestes casos aí a gente precisa usar aqui, por exemplo, né, o ID da conversa, o ID da mensagem, né? Mas neste caso aqui a única coisa que a gente precisa mesmo é o corpo do e-mail. Então vou salvar aqui, vou vir aqui em meus fluxos e vou encaminhar aquele e-mail para dentro dessa caixa de e-mail aqui, tá?
Bom, legal, encaminhei o e-mail, vamos verificar aqui se o e-mail chegou. Ó, o e-mail acaba de chegar, tá? Então o e-mail já entrou na nossa caixa de e-mail e possivelmente ele vai disparar o nosso fluxo, tá? Pronto, o nosso fluxo foi disparado, já foi executado. Então se eu vier aqui, ó, ele já foi executado e ele já salvou esse corpo do e-mail. Vamos verificar lá na lista? Vou dar um refresh aqui na lista. E aqui, já temos então aqui o corpo do e-mail, né? Então tudo aquilo que estava no corpo do e-mail está salvo para mim aqui nessa coluna txt.html. Então tendo isso, a gente vai lá para o Power Apps, tá? Eu já conectei a lista aqui, então eu já tenho a lista aqui conectada. E aí vamos começar a trabalhar aqui. Vamos utilizar 3 etapas para poder fazer essa extração, tá? Então eu vou mostrar para vocês cada etapa para que a gente consiga aí ter uma melhor explicação e vocês consigam entender o que cada etapa está fazendo. Legal? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma entrada de texto. Poderia ser um rótulo, tá? Mas eu vou colocar uma entrada de texto, porque a entrada de texto vai me deixar rolar isso aí para eu poder localizar o valor. Vou colocar como várias linhas, tá? E aqui nessa entrada de texto, eu vou pegar somente o último, tá? Então vou fazer aqui um last da minha fonte, que é a extração, né? Texto, extração texto, perdão, tá ligado? E eu quero pegar a coluna que eu criei lá no SharePoint, que é a coluna txt.html. Então, txt.html. Então ele vai trazer para mim aqui, ó, tá? O último registro. Isso aqui eu vou utilizar somente para localizar aqui. Então o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso localizar esse valor para mim ver qual que é o padrão que está esse valor, né? Bom, pessoal, fiz uma pequena pausa aí para localizar, tá? Bastante caracteres aqui, mas está aqui, ó. Então eu localizei esse valor dentro desse texto. Então, por que eu fiz isso? Eu vou utilizar isso aqui como base, tá? Então, localizando isso aqui, ó, eu vou copiar essa primeira parte aqui, tá? Eu sei que eu vou precisar do valor que está depois. Mas aqui dentro desse texto, eu vou usar esse pedaço como parâmetro, tá? Então, aqui agora eu vou colocar um rótulo de texto mesmo, tá? E aí a gente vai usar a primeira função. Deixa eu só colocar uma borda nele aqui para a gente poder localizar ele. Opa, acabei colocando um fundo aqui, era uma borda, né? Vou colocando um fundo aqui. Eu vou usar aqui 3, tá? Então eu vou já deixar os 3 aqui criados. E aí a gente vai para a primeira parte. Qual que é a primeira parte? Bom, eu já tenho esse valor aqui, correto? Que é esse trecho que eu preciso aqui. Então, esse trecho que eu preciso aqui, eu preciso saber qual que é a posição dele aqui dentro, tá? Tendo em vista que esse e-mail é padrão, tá? Mas acredito que dessa forma também ele encontraria, mesmo que tivesse alguma alteração, tá? Então eu vou usar aqui a primeira função, que é a função find, né? E eu vou procurar o quê? Eu vou procurar esse texto, tá? Aqui, ó, já aparece para mim, ó, o texto de procura. Então, procurar o texto, esse texto. Na onde que eu vou procurar esse texto, tá? Eu vou procurar esse texto aqui. Eu poderia pegar essa função, acho que até fica mais interessante, e eu posso fazer, isso aqui, ó. Aonde que eu vou procurar esse texto? Bom, vou procurar esse texto aqui, tá? Então, vou utilizar a base direto aqui, tá bom? E ele vai retornar para mim a posição desse texto. Então, esse texto aqui, ele está lá na posição 4127, ou seja, 4127 é o caractere onde ele começa, tá? Nessa posição. Então, já encontramos a posição desse texto, legal? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer uma função que vai extrair para mim esse texto, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa mesma função aqui, vou copiar aqui embaixo, e nessa função aqui agora, a gente vai usar uma outra função integrada
que é a função mid, né? Então eu vou colocar aqui mid, ele me pergunta qual que é o texto, tá? Então qual seria o texto? O texto é essa base aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o texto, né? E ele me pergunta aqui qual que é a posição, né? Qual que é o número inicial, da onde que ele vai iniciar, tá? Então ele vai iniciar desse cara aqui. Legal? E aí ele trouxe para mim aqui vários caracteres. Por quê? Porque eu não indiquei para ele qual que é a posição que ele teria que parar, né? Então eu vou falar para ele aqui, ó, que o número de caracteres depois desse inicial que eu quero é 20, tá? Por que 20? Poderia colocar mais, tá? Eu só não posso colocar menos, porque eu preciso garantir que eu vou pegar esse valor aqui se ele for maior, tá? Então poderia colocar aqui, por exemplo, 22, 23, tá? 30, legal? Então eu vou deixar aqui, ó, vou deixar até no 30 aqui mesmo. Feito isso, ele já capturou para mim somente aquele trecho, né? Então, mesmo que esse valor aqui venha aumentar bastante, eu ainda tenho bastante espaço para frente. E aí, vamos para a última função, que é o quê? Extrair somente o valor de dentro desse trecho. Legal? Então, vamos lá. Vou copiar também essa parte aqui que nós vamos utilizar. E aqui eu vou usar uma outra função chamada math, né? Math. E vou colocar aqui, ó, ele me pergunta qual que é o texto que você vai usar nessa função. Ou seja, eu preciso extrair os números de qual texto. E aí eu vou falar para ele, ó, desse texto aqui, tá? Ponto e vírgula, e ele me pede a expressão regular. Qual que é a expressão regular que você vai usar nesse texto aqui? Então eu preciso passar para ele uma expressão regular. Tá? Eu já tenho uma expressãozinha pronta aqui para extração de números, tá? Eu só adicionei aqui na frente o final depois da vírgula, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui, não vou entrar a fundo no regex, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo completo aí sobre regex, tá? Então aqui o que eu falo para ele? Ó, pegue para mim todos os caracteres dentro desse texto que for de 0 a 9 antes da vírgula e de 0 a 9 depois da vírgula, tá? Vou fechar aqui, né, a nossa função match e vou colocar ponto full math, beleza? E tá aí, temos o valor extraído. Então o que precisávamos era justamente desse valor aqui. E agora nós já temos o valor. Legal? Então, assim, usamos aqui três funções, a find, né, para procurar aonde inicia esses caracteres. Fizemos a mid para fazer a extração desses caracteres, né? E a math para poder extrair de fato somente os números. Legal? Então acho que é isso. Acredito que esse vídeo aí vai ajudar aí não só o nosso amigo da comunidade, quanto mais alguém, né, que possa vir precisar aí extrair né, de algum texto, algum pedaço específico, legal? Então se você chegou até aqui, deixa aquele like, curte, compartilha, comenta aí pra gente aí se você gostou e vejo vocês no próximo vídeo.